Bem-vindos, crentes e descrentes do nosso canal. Eu sou o professor Marcos e essa é mais uma aula do nosso curso de Teologia Bíblica. Nós estamos falando sobre a Cristologia, que é essa disciplina que aborda a figura de Cristo. Na aula passada nós demos uma introdução à Cristologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a existência ou não de Jesus. A pergunta inicial para a nossa aula de hoje é: Jesus realmente existiu? Se você é um cristão, se você é um cristão evangélico, um cristão católico ou um cristão de outra vertente religiosa, é comum que a sua resposta seja sim, Jesus existiu. Principalmente porque a Bíblia fala que Jesus existiu. Então, se a Bíblia fala que Jesus existiu, ele existiu e pronto. E você que contraria, que vai contra a existência de Jesus, você inclusive é uma pessoa que tem que tomar muito cuidado porque você está contrariando a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a existência de Jesus, não partindo da vertente ou das afirmações religiosas, mas nós vamos partir de outras afirmações para comprovar a existência de Jesus. Quando nós queremos comprovar que algo realmente existiu ou que alguém realmente existiu, nós vamos recorrer à história. Para a história, os relatos documentais ou os registros de autores, os registros de testemunhos ou testemunhas, são uma das maiores provas que uma figura realmente existiu ou que um fato realmente ocorreu. E quando nós vamos recorrer aos testemunhos históricos, nós podemos falar tanto de testemunhos históricos, todos eles testemunhos de não cristãos, mas tanto testemunhos históricos romanos quanto testemunhos históricos judaicos. Quando eu me refiro a testemunho judaico, eu consigo falar de uma testemunha histórica que é uma das mais antigas testemunhas da história judaica, que é a figura do escritor Flávio Josefo. Flávio Josefo é um dos mais renomados escritores judeus e ele vive justamente no período um pouco posterior à vida de Cristo. Acredita-se que alguns escritos de Flávio Josefo sobre a figura de Cristo e outras questões também que envolviam a causa, a questão judaica, datam por volta do século 70 ali, da era cristã. Além de Flávio Josefo, nós vamos ter alguns historiadores e alguns autores famosos romanos, como por exemplo Plínio. Plínio vai escrever por volta de 112 da era cristã, ou seja, já dentro ali do segundo século, mas ainda muito próximo dos anos em que Jesus viveu, que os primeiros discípulos, apóstolos e cristãos viveram. Ele vai escrever e ele vai relatar sobre a existência de Cristo e principalmente sobre o martírio de Cristo sobre as mãos dos imperadores, ou especificamente de César e das demais figuras e autoridades religiosas e políticas da época. Além de Plínio, vai ter duas figuras muito famosas romanas, que é Tácito e Suetônio. Tanto Tácito quanto Suetônio vão ser do século II. Principalmente a figura de Suetônio vai ser por volta ali de 75 até 100 da era cristã. Observem que todas essas figuras e autoridades que são testemunhos vivos, que nós temos relatos que eles existiram, pessoas descreveram, inclusive relatos figurativos sobre eles, várias pinturas, vários desenhos que mostram a figura, várias insígnias romanas que comprovam que eles existiram. Eles citaram que Jesus existiu. E eles citam inclusive o martírio de Cristo, a vida e o martírio de Cristo. Sem nem falar sobre a Bíblia, utilizando esses testemunhos e testemunhas antigas, eu já consigo falar sobre a existência de Cristo. Quando que a existência de Jesus ela começa a ser um pouco questionada? Quando um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico, algumas traduções no português colocam A Busca do Jesus Histórico, de um autor chamado Albert Schweitzer. Esse Albert Schweitzer, ele vai escrever por volta de 1906 essa obra, onde ele vai colocar algumas dúvidas sobre algumas questões relacionadas à vida de Jesus aqui na Terra, questionando principalmente alguns relatos dos evangelhos. Com essa crítica do Jesus histórico, começa a ser lançado um pouco de dúvidas sobre a figura da existência de Jesus, muitas vezes não sobre a figura da existência de Jesus, até aprova-se a existência de Jesus, mas questionamentos sobre tudo o que a religião cristã falava sobre esse Cristo. Esse é um dos primeiros livros, um dos livros mais famosos,
mas várias outras literaturas vão surgindo. Eu trouxe algumas para poder citar hoje, como por exemplo, o Jesus Desconhecido. Esse Jesus Desconhecido é também baseado, né, em cima da literatura de Albert Schweitzer, mas o foco principal desse livro, Jesus Desconhecido, do autor Dmitry Merezhkovsky, esse autor ele vai falar um pouco sobre a figura de Jesus através dos livros que nós conhecemos hoje como livros apócrifos, que em sua maioria, em grande parte, foram escritos por gnósticos do século II ali em diante depois de Cristo. E o que é interessante? Nós conseguimos provar também a existência de Jesus fora dos livros que estão na Bíblia, pelos livros que nós chamamos, os cristãos chamam de livros apócrifos. Os livros apócrifos nós aprendemos lá dentro da disciplina de bibliologia. Então, se você tem uma dúvida sobre o que são livros apócrifos ou livros não inspirados, livros ocultos, escondidos, volta aí na playlist dentro do nosso curso de teologia bíblica, quando nós falamos sobre a bibliologia, o estudo dos livros apócrifos. E dentre vários livros apócrifos, nós podemos destacar três que são livros muito antigos, livros que datam por volta do século II depois de Cristo, ou seja, livros muito próximos do acontecimento. E esses livros são Evangelho de Tomé, Atos de Pedro e Evangelho de Filipe. Existem dezenas de outros livros. Alguns falam de cerca de 80 evangelhos ali que são conhecidos como evangelhos perdidos, né? Para quem assistiu o famoso filme Código da Vinci ou leu o livro Código da Vinci, já escutou falar sobre esses evangelhos perdidos. Mas o que importa nesses livros? Não levando em consideração a crítica cristã, se esses livros são ou não inspirados, se esses livros são ou não dignos de canonização, de serem considerados livros que Deus inspirou os autores para escrever, mas focando na questão histórica, todos esses livros, esses dezenas de livros e até centenas, porque existem livros em vários outros idiomas antigos, todos esses livros falam sobre a existência de Jesus. E olha que são livros que nem fazem parte da Bíblia Sagrada, dos cristãos, católicos, protestantes, mas são livros antiguíssimos e que vão se referir à existência de um Jesus Cristo. Ah, mas eu não consigo acreditar que esses escritos eles são reais, eu não consigo dar valor. Para mim, esses escritos são falsificados, Marcos. Então, para mim, essa figura desse Jesus é uma figura criada, é uma figura inventada pela Igreja Católica, é uma figura inventada pelos romanos a partir do imperador Constantino. Você pode até colocar dúvidas sobre a existência da figura de Jesus, é um direito. Porém, se nós colocarmos dúvidas sobre a figura de Jesus por causa dos escritos, nós considerarmos esses escritos como falsificados, nós vamos ter que colocar dúvida também sobre figuras famosas dentro da filosofia e dentro de outras áreas que muitas vezes não são questionadas, como por exemplo, Platão e Aristóteles. Quando eu falo sobre Platão, existem 7 cópias muito antigas que falam sobre as obras de Platão ou que são atribuídas a Platão. Essas 7 cópias muito antigas que nós temos hoje, como confiáveis, elas datam cerca de 1.200 anos de intervalo entre as cópias e os originais. De Aristóteles, nós temos 10 cópias antiguíssimas e que são cópias confiáveis e que são cópias levadas em consideração. Já no caso dessas cópias de Aristóteles, nós temos cerca de 1.400 anos de intervalo entre as cópias. Agora, olhem só. Quando eu falo sobre a vida de Jesus e os relatos sobre a vida de Jesus, comprovando a sua existência, as maiores provas documentais que nós temos são os evangelhos. Tanto os evangelhos quanto os demais livros do Novo Testamento. E nós temos do Novo Testamento mais de 25 mil cópias, não cópias de todo o Novo Testamento, mas de vários livros do Novo Testamento. Essas cópias, aquelas que são mais antigas, vão datar cerca de 100 anos de intervalo de diferença entre essas cópias e a data do acontecimento que essas cópias registram, a data dos originais. Observem que é um tempo infinitamente menor do que as obras de Platão e as obras de Aristóteles, essas cópias das obras de Platão e das obras de Aristóteles. Isso dentro do que nós chamamos de uma disciplina que nós chamamos de manuscritologia, é um tempo muito pequeno que pode autenticar tudo que essas cópias falam sobre
os originais, tudo que essas cópias falam sobre os acontecimentos reais. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil Jesus ter existido levando em consideração as análises históricas, levando em consideração as análises de crítica antiga, de crítica clássica, do que Platão e Aristóteles ter existido. Mas observem e pensem sobre isso, que não é lançado muita dúvida sobre as figuras de Platão e sobre as figuras de Aristóteles, de outros também. Eu citei Tácito e Suetônio, as cópias sobre as obras de Tácito e de Suetônio, elas também têm uma datação muito distante. O intervalo entre o acontecimento e as cópias que nós temos hoje, que nós possuímos, é um intervalo muito distante. No caso do Novo Testamento, não é. Então você pode questionar, mas as pessoas que escreveram, elas escreveram mal intencionadas, multiplicou-se muito por causa da questão religiosa, por causa da questão da fé, mas você não pode questionar que nós temos mais documentos antigos para falar sobre a existência de Jesus, o ministério de Jesus e a vida daqueles que vieram após Jesus, os seus discípulos, conhecidos como cristãos, do que para falar de outros autores antigos dentro da filosofia, dentro da sociologia e dentro de outras disciplinas. Se eu for para a arqueologia, dentro da arqueologia também existem vários objetos antigos com citações sobre Jesus. Esses objetos antigos vão desde pedaços de cerâmica, de vaso, escritos em pedra, em rocha, até mesmo a questões documentais, a papiros, a pergaminhos muito antigos. Uma descoberta arqueológica lá de 1945, que é uma descoberta muito famosa no Egito, onde vão ser descobertos justamente alguns fragmentos de livros bíblicos, alguns livros que são considerados canônicos, livros aceitos pela igreja, livros considerados como inspirados, que fazem parte das Bíblias católica e protestante no Novo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento há uma diferença entre os livros da Bíblia católica e os livros da Bíblia protestante, ou Bíblia evangélica. São livros que eu citei, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, Atos de Pedro, tem também Evangelho de Maria e um monte de outros livros e Evangelho, Atos de Paulo e Tecla, que é um livro bem questionado, mas é um livro bem interessante em sua abordagem histórica. Esses manuscritos, eles têm cerca de 100 anos de diferença, de intervalo entre os evangelhos. Então, depois dos evangelhos, passam-se 100 anos e esses livros foram escritos. Foram escritos por quem? Foram escritos por um grupo conhecido como gnósticos. Esses gnósticos, eles diziam que apenas através do conhecimento e não através da espiritualidade que eu poderia ter uma elevação. E se nós formos pensar um pouco de tempo depois desses livros conhecidos como apócrifos pelos cristãos católicos e protestantes, nós temos ainda citações dos pais da igreja ou dos líderes da igreja. Esses líderes que vão viver do século I até por volta do século IV, depois disso nós não vamos ter uma consideração mais tão grande como pais da igreja, mas sim como estudiosos, teólogos e teóricos sobre a igreja. Esses líderes, eles vão fazer várias citações. Por exemplo, Orígenes, que vai viver por volta do século II, ele vai fazer mais de 18.000 citações sobre o Novo Testamento. É uma testemunha próxima do período em que Jesus viveu, e ele faz mais de 18.000 citações. Não só Orígenes, como Eusébio de Cesareia, que é um outro pai da igreja, mas que aí já é do século III, Eusébio de Cesareia vai fazer mais de 5.000 citações sobre o Novo Testamento. O que isso mostra? É que nós temos provas documentais, provas de testemunho, provas de autógrafos, provas biográficas, suficientes, arqueológicas também, suficientes para afirmar que Jesus existiu. Mas e se todos esses que escreveram, todos esses que relataram, que testemunharam, eles mentiram? Se todos estes mentiram, todas as outras abordagens de história antiga, elas também são mentirosas, porque as outras abordagens de história antiga, elas também se baseiam em testemunhos, em relatos, em escritos, em abordagens antigas. Então, nessa aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a existência de Jesus, não abordando a existência de Jesus através do Evangelho, não abordando a existência de Jesus através dos livros bíblicos, mas falando sobre a existência de Jesus através da arqueologia, através da história, através dos testemunhos de autores antigos. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os nomes que são atribuídos, os adjetivos que são atribuídos a Jesus. Espero vocês!